Imagine um jovem pastor, aparentemente insignificante, enfrentando um gigante que aterrorizava exércitos inteiros. Parece improvável, não é? Mas é exatamente assim que começa a história de Davi, o rei escolhido por Deus para liderar Israel. Uma narrativa que desafia nossas noções de coragem, liderança e fé. A história de Davi que você está prestes a conhecer transcende as narrativas comuns encontradas em livros ou pregações dominicais. Há um segredo na vida deste homem que poucos realmente compreendem, um segredo com o poder de transformar sua própria jornada. Prepare-se para uma revelação surpreendente. O verdadeiro gigante que Davi enfrentou não foi apenas Golias. Os desafios mais formidáveis que ele teve que superar estavam dentro de si mesmo. E é aí que sua história se torna relevante para cada um de nós. Atenção! Esta não é uma narrativa para os satisfeitos com o medíocre. Se você está em busca de uma fé mais profunda e uma vida extraordinária, assista até o final. Nos próximos capítulos, você não apenas conhecerá a história de Davi, mas descobrirá como aplicar as lições de sua vida à sua própria jornada. Prepare-se para ser inspirado, desafiado e transformado. A história de Davi não é apenas sobre um rei do passado, é um chamado para você se tornar a pessoa que Deus destinou que fosse. Vamos embarcar nesta jornada juntos e descobrir o que significa ser verdadeiramente escolhido por Deus. Mas quem era Davi antes de se tornar o grande rei de Israel? Como um simples pastor se transformou em uma figura tão central na história bíblica? Para entender isso, precisamos voltar no tempo, para um período turbulento na história de Israel, cerca de 3.000 anos atrás. Imagine-se nas colinas verdejantes de Belém, por volta do ano 1000 a.C. Israel está em uma encruzilhada. O primeiro rei, Saul, falhou em sua missão divina, e Deus está prestes a escolher um novo líder para seu povo. Quem poderia imaginar que este líder seria encontrado não nos palácios ou academias militares, mas nos campos de pastoreio? Neste cenário bucólico, encontramos Davi, o caçula dos filhos de Jessé. Dia após dia, ele cuida diligentemente de seu rebanho, enfrentando leões e ursos para proteger suas ovelhas. Mas o que parece uma vida comum é, na verdade, um treinamento divino para um destino extraordinário. Um dia, a rotina de Davi é interrompida pela chegada inesperada do profeta Samuel. O velho profeta, guiado por Deus, veio para ungir o novo rei de Israel. Imagine a cena: os irmãos mais velhos de Davi, altos e imponentes, alinhados diante de Samuel. Cada um parece a personificação de um rei. Mas Deus sussurra ao profeta: não se impressione com a aparência. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Quando todos os irmãos são rejeitados, Samuel pergunta: não há mais nenhum? É então que Davi é chamado do campo. O jovem pastor chega, com as faces coradas pelo sol e as mãos calejadas pelo trabalho. No momento em que Samuel o vê, sabe que encontrou o escolhido de Deus. O óleo da unção escorre pela cabeça de Davi, selando seu chamado divino. Naquele instante, o Espírito do Senhor vem poderosamente sobre ele. É um momento de transformação. O pastor se torna príncipe, o guardador de ovelhas é designado para ser o pastor de uma nação. Mas o que torna esta história tão relevante para nós hoje? O que podemos aprender com a escolha surpreendente de Deus? Primeiro, somos lembrados de que Deus vê além das aparências. Num mundo obcecado com imagem e status, isso é revolucionário. Que áreas de sua vida você tem negligenciado por achar que não são importantes o suficiente? Segundo, a história de Davi nos ensina sobre a importância da preparação nos bastidores. Enquanto cuidava das ovelhas, aparentemente esquecido, Davi estava sendo moldado para a liderança. Como você está usando seus momentos ocultos para se preparar para o que Deus tem para você? Terceiro, o chamado de Davi nos lembra que Deus frequentemente escolhe o improvável para realizar seus propósitos. Isso nos desafia a não subestimar o potencial de ninguém, incluindo nós mesmos. Você já se sentiu pequeno demais para o chamado de Deus? Lembre-se, na economia de Deus, não existem pessoas insignificantes. A unção de Davi não foi o fim de sua história, mas o começo. Foi o primeiro passo de uma jornada que transformaria não apenas a vida de Davi, mas a história de uma nação inteira. E para Davi, essa jornada começaria com um desafio inesperado: navegar as águas turbulentas da corte do rei Saul. Mas o que acontece quando o escolhido de Deus se depara com o escolhido dos homens?
A história de Davi e Saul nos mostra o contraste dramático entre a liderança guiada por Deus e aquela motivada pelo ego humano. Prepare-se para uma lição poderosa sobre os perigos do poder sem submissão a Deus. O povo quer um rei. O grito ressoava por todos os cantos da nação israelita. Samuel, o velho profeta, balançava a cabeça em desaprovação. Eles rejeitaram a Deus como seu rei, pensava ele. Mas Deus tinha um plano, mesmo nesta aparente rejeição. E assim, Saul, filho de Quis, um homem que se destacava literalmente acima de todos os outros, foi ungido como o primeiro rei de Israel. Imagine a cena. Saul, alto e imponente, coroado rei em meio a aclamações. O povo exultava, finalmente tinha um líder como as outras nações. Mas o que parecia ser o auge da realização nacional era, na verdade, o início de uma lição dolorosa sobre os perigos do poder sem submissão a Deus. No início, Saul parecia ser tudo o que Israel desejava em um líder. Liderou o povo em vitórias impressionantes contra seus inimigos, demonstrando coragem e habilidade militar. Mas você já notou como o sucesso pode ser um teste tão difícil quanto o fracasso. O ponto de virada veio quando Saul, pressionado pelas circunstâncias, decidiu oferecer ele mesmo um sacrifício, usurpando o papel do sacerdote. Parecia uma decisão pequena, mas revelava um coração que começava a confiar mais em si mesmo do que em Deus. Você já se pegou tomando atalhos espirituais quando as coisas ficaram difíceis? A queda de Saul se acelerou quando ele desobedeceu à ordem divina de destruir completamente os amalequitas. Saul poupou o melhor do saque, alegando que era para oferecer sacrifícios. Mas Samuel, o profeta, pronunciou palavras que ecoariam através dos séculos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Enquanto o favor divino se afastava de Saul, um jovem pastor chamado Davi entrava em cena. Inicialmente trazido para acalmar o espírito perturbado de Saul com sua música, Davi logo se tornou uma fonte de ciúme obsessivo para o rei. O contraste entre Saul e Davi se tornou cada vez mais evidente. Enquanto Davi ganhava o amor do povo com suas vitórias e seu caráter nobre, Saul afundava mais profundamente em sua amargura e medo. Sua perseguição implacável a Davi não apenas falhou em eliminar a ameaça percebida ao seu trono, mas também acelerou sua própria queda. A tragédia de Saul atingiu seu clímax na batalha do Monte Gilboa. Abandonado por Deus e desesperado, ele recorreu à necromancia, violando suas próprias leis. Sua morte em batalha, caindo sobre sua própria espada, foi um fim inglório para o primeiro rei de Israel. O que podemos aprender com a história de Saul? Que lições essa narrativa antiga oferece para nossa vida hoje? Primeiro, o perigo do orgulho e da autossuficiência. Mesmo aqueles escolhidos por Deus podem cair se perderem de vista sua dependência dele. Como você mantém a humildade em posições de liderança ou sucesso? Segundo, a importância crucial da obediência a Deus. As ações de Saul nos lembram que Deus valoriza a obediência acima de sacrifícios externos. Em que áreas de sua vida você precisa alinhar suas ações com a vontade de Deus? Terceiro, o poder destrutivo do ciúme e da insegurança. O ciúme de Saul por Davi o consumiu, levando-o a decisões desastrosas. Como você lida com o sucesso dos outros? Quarto, a necessidade de lidar com nossos demônios internos. Saul permitiu que seu medo e insegurança ditassem suas ações. Que demônios internos você precisa confrontar com a ajuda de Deus? O reinado de Saul serve como um lembrete solene de que a posição e o talento, sem submissão a Deus, podem levar à ruína. Sua queda preparou o palco para a ascensão de Davi, um homem que, apesar de suas falhas, buscaria ser um líder segundo o coração de Deus. Mas como Davi navegaria as águas turbulentas da corte de Saul? Como ele responderia à perseguição injusta e às oportunidades de vingança? A próxima fase da jornada de Davi nos oferece lições poderosas sobre integridade, perdão e confiança em Deus em tempos de adversidade. O sol se punha sobre as colinas de Belém, lançando sombras longas sobre a casa de Jessé. O ar estava carregado de expectativa. Samuel, o venerável profeta de Israel, havia chegado com uma missão divina: ungir o próximo rei de Israel. Mas por que aqui, nesta cidade pequena e aparentemente insignificante? E por que na casa de um simples fazendeiro? Imagine a cena: os filhos de Jessé, altos e fortes, alinhados diante de Samuel. Eliabe, o primogênito, impressiona com sua estatura. Certamente, pensa Samuel,
Este é o escolhido do Senhor. Mas a voz de Deus sussurra: não se impressione com a aparência ou a altura dele. Eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor vê o coração. Um a um, os filhos de Jessé passam diante de Samuel. E um a um, são rejeitados. A tensão cresce. Samuel, confuso, pergunta a Jessé: são estes todos os seus filhos? A resposta de Jessé ecoa através dos séculos: resta ainda o mais novo, que está cuidando das ovelhas. Davi é chamado do campo. Ele chega, com as faces coradas pelo sol e as mãos calejadas pelo trabalho duro. Seus olhos brilham com uma luz interior que Samuel reconhece instantaneamente. Este é o escolhido de Deus. O momento da unção é transformador. Quando o óleo escorre pela cabeça de Davi, o Espírito do Senhor vem poderosamente sobre ele. É o toque divino, a confirmação celestial de seu chamado. Davi sente uma força, uma coragem e uma sabedoria que nunca havia experimentado antes. Mas o que torna este momento tão significativo? Porque Deus escolheu Davi. E o que isso significa para nós hoje? Primeiro, Deus vê além das aparências. No mundo obcecado com imagem, esta verdade é revolucionária. Que áreas de sua vida Deus pode estar valorizando, mesmo quando outros, ou você mesmo, as consideram insignificantes? Segundo, a preparação ocorre nos bastidores. Enquanto cuidava das ovelhas, Davi estava sendo moldado para a liderança. Como você está usando seus momentos ocultos para se preparar para o que Deus tem para você? Terceiro, o chamado de Deus nem sempre resulta em sucesso imediato. Davi foi ungido rei, mas passaria anos enfrentando desafios antes de assumir o trono. Como você lida com a espera entre o chamado e seu cumprimento? Quarto, Deus usa o improvável. Um jovem pastor se tornaria o maior rei de Israel. Isso nos desafia a não subestimarmos o potencial de ninguém, incluindo nós mesmos. Você já se sentiu pequeno demais para o chamado de Deus? Quinto, a importância da preparação. Deus não colocou Davi imediatamente no trono. Houve um período de crescimento e aprendizado. Que campos de treinamento Deus pode estar usando em sua vida agora? A unção de Davi não foi o fim de sua história, mas o começo de uma jornada épica. Foi o primeiro passo de uma aventura que transformaria não apenas a vida de Davi, mas a história de uma nação inteira. Mas o caminho de Davi para o trono não seria fácil. Ele enfrentaria gigantes literais e metafóricos. Como ele responderia a esses desafios? E o que sua resposta nos ensina sobre enfrentar nossos próprios gigantes? Prepare-se para uma história de coragem, fé e a incrível capacidade de Deus de usar o improvável para realizar o impossível. A batalha de Davi contra Golias não é apenas um conto infantil. É um modelo para cada um de nós que enfrenta desafios aparentemente insuperáveis. O vale de Elá estava imerso em um silêncio tenso. Dois exércitos se encaravam, paralisados pelo medo de um único homem. Ou seria um monstro? Golias, o campeão dos filisteus, tinha quase 3 metros de altura. Sua armadura de bronze brilhava ao sol, e a ponta de sua lança era tão pesada quanto um tiro de tecelão. Por 40 dias, a voz trovejante de Golias ecoava pelo vale. Por que vocês se alinham para a batalha? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Imagine o terror dos israelitas. Cada manhã, cada tarde, enfrentando este desafio. O medo palpável, a vergonha crescente. Onde estava o Deus que havia libertado Israel do Egito? Onde estava o Deus que havia derrubado as muralhas de Jericó? Foi nesse cenário de desespero que um jovem pastor entrou em cena. Davi, recém-ungido em segredo como o próximo rei, havia sido enviado por seu pai para levar suprimentos aos irmãos no exército. Ao ouvir o desafio de Golias, Davi ficou indignado. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Perguntou ele. Quando Davi se ofereceu para lutar, o rei Saul tentou dissuadi-lo. Você é apenas um rapaz, e ele tem sido guerreiro desde a juventude. Mas Davi respondeu com uma convicção nascida de experiências passadas. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos deste filisteu. O contraste no campo de batalha não poderia ser maior. De um lado, Golias, uma montanha de músculos e metal. Do outro, Davi, um jovem pastor armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas. Quando Golias viu Davi,
Ele o desprezou. Sou eu um cão, para que venhas a mim com paus. Mas Davi não se intimidou. Com uma voz que ressoou pelo vale, ele proclamou: Você vem contra mim com espada, lança e com dardo. Mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. O que se seguiu foi um dos momentos mais dramáticos da história bíblica. Davi correu em direção a Golias, girou sua funda e lançou a pedra. O projétil atingiu Golias entre os olhos, derrubando o gigante. Com a própria espada de Golias, Davi decapitou o campeão filisteu, selando uma vitória improvável que transformaria o curso da história de Israel. Mas o que esta antiga história de batalha tem a nos ensinar hoje? Como podemos aplicar as lições de Davi em nossas próprias vidas? Primeiro, identifique seus Golias. Que desafios aparentemente insuperáveis você está enfrentando? Um problema de saúde, uma dificuldade financeira, um relacionamento conturbado. Segundo, confie em suas experiências passadas com Deus. Davi se lembrou de como Deus o havia ajudado contra o leão e o urso. Que vitórias passadas em sua vida podem lhe dar confiança para os desafios atuais? Terceiro, use as armas que Deus lhe deu. Davi não tentou usar a armadura de Saul. Ele confiou nas habilidades que Deus havia desenvolvido nele. Quais são seus dons e talentos únicos? Como você pode usá-los para enfrentar seus desafios? Quarto, enfrente seus medos com fé. O medo paralisou o exército de Israel, mas a fé impulsionou Davi à ação. Como você pode dar um passo de fé hoje, mesmo diante do medo? Quinto, lembre-se de quem está lutando por você. Davi não confiou em sua própria força, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Como você pode se lembrar da presença e do poder de Deus em suas batalhas diárias? A vitória de Davi sobre Golias não foi apenas um triunfo militar, mas um testemunho do poder da fé. Ela nos desafia a enfrentar nossos próprios gigantes com coragem e confiança em Deus. Mas a história não termina aqui. A fama de Davi após esta vitória o colocaria em rota de colisão com o rei Saul. Como Davi lidaria com a inveja, a perseguição e as tentações do poder? Sua próxima batalha não seria contra um gigante externo, mas contra os desafios internos que o sucesso e a adversidade trazem. As ruas de Israel estavam em festa. O som de tamborins e danças ecoava por toda parte, enquanto as mulheres cantavam. Saul matou seus milhares, e Davi suas dezenas de milhares. Uma celebração de vitória, sim, mas também o início de uma tragédia real. Imagine o rosto de Saul ao ouvir essas palavras. O que deveria ser um momento de triunfo se transformou em amargura. O que mais ele pode querer além do reino? Pensou Saul, seu coração se enchendo de ciúme. A partir daquele dia, o olhar de Saul sobre Davi mudou. O jovem herói, antes bem-vindo na corte, agora era visto como uma ameaça. O que começou como uma faísca de inveja logo se transformou em uma fogueira consumidora de ciúme e paranoia. O primeiro ataque veio de forma inesperada. Davi tocava a harpa, como costumava fazer para acalmar o espírito perturbado de Saul. De repente, o rei agarrou sua lança e a arremessou contra Davi, que por pouco escapou. Você consegue imaginar o choque e a confusão de Davi naquele momento? Percebendo que ataques diretos poderiam voltar a opinião pública contra ele, Saul mudou de tática. Ele promoveu Davi a comandante militar, uma posição de honra que, na verdade, era uma tentativa velada de expor o jovem ao perigo nas linhas de frente da batalha. Que ele morra pela mão dos filisteus, pensava Saul. Mas cada plano de Saul para eliminar Davi parecia se voltar contra ele. Quanto mais Saul tentava destruí-lo, mais Davi prosperava. Suas vitórias militares só aumentavam, e seu comportamento nobre o tornava ainda mais amado pelo povo. A obsessão de Saul chegou ao ponto de ordenar a seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais que matassem Davi. Mas Jonatas, leal à sua amizade com Davi, o alertou sobre os planos de seu pai. Fique em um lugar seguro, aconselhou Jonatas. Eu falarei com meu pai sobre você e lhe direi o que descobrir. A situação se tornou tão perigosa que Davi não teve escolha senão fugir. Ajudado por Mical, esposa de Davi e filha de Saul, ele escapou pela janela, iniciando um período de fuga e exílio que duraria anos. Durante esse tempo, Davi vagou de lugar em lugar, escondendo-se em cavernas, sempre um passo à frente dos perseguidores enviados por Saul. Um grupo de seguidores leais se reuniu em torno de Davi, formando um pequeno exército de cerca de 600 homens.
O que torna essa história ainda mais notável é a atitude de Davi durante todo esse período de perseguição. Apesar de ser caçado como um animal, Davi se recusou a erguer a mão contra Saul. Ele ainda via Saul como um ungido do Senhor e respeitava a posição que Deus havia dado ao rei. Houve momentos em que Davi teve a oportunidade perfeita para matar Saul e acabar com sua perseguição. Uma vez, numa caverna, e outra no acampamento de Saul à noite. Em ambas as ocasiões, Davi escolheu a misericórdia sobre a vingança, demonstrando um caráter que ia além da mera sobrevivência. Que lições podemos extrair desta fase turbulenta da vida de Davi? Primeiro, o perigo do ciúme. Como podemos guardar nossos corações contra a inveja que corroeu Saul? Segundo, a importância de confiar em Deus em tempos de perseguição injusta. Como Davi manteve sua fé durante anos de fuga. Terceiro, o valor de manter a integridade mesmo quando temos a oportunidade de nos vingar. O que a recusa de Davi em prejudicar Saul nos ensina sobre perdão e respeito à autoridade. Quarto, como Deus pode nos proteger e nos fazer prosperar mesmo em circunstâncias adversas. Você já experimentou o cuidado de Deus em situações aparentemente sem esperança. Quinto, a sabedoria de respeitar a autoridade, mesmo quando essa autoridade age de forma injusta. Como podemos aplicar esse princípio em nossa sociedade atual? A saga de Davi fugindo de Saul nos lembra que, às vezes, o caminho para o nosso destino divino passa por vales escuros de adversidade. Mas se mantivermos nossa integridade e confiança em Deus, descobriremos que essas experiências não apenas nos refinam, mas também nos preparam para as grandes coisas que Deus tem planejado para nós. Mas o que acontece quando finalmente chegamos ao nosso trono? Como Davi lidaria com o poder e as responsabilidades de ser rei? Seu reinado traria glória a Israel, mas também revelaria as fraquezas humanas que persistem mesmo nos homens segundo o coração de Deus. O sol nascia sobre as colinas de Hebrom, iluminando uma cena muito esperada. Davi, o outrora jovem pastor, agora sendo ungido rei sobre todo Israel. Após anos de fuga e luta, o escolhido de Deus finalmente ascendia ao trono. Mas o que significaria esta coroa para Davi e para a nação? Imagine o peso daquele momento. As expectativas do povo, as promessas de Deus, os anos de preparação, tudo convergindo neste ponto crucial da história de Israel. Como Davi transformaria esta oportunidade em um reinado que marcaria as gerações vindouras? Os primeiros anos do reinado de Davi foram marcados por conquistas impressionantes. Sua primeira grande ação foi a captura de Jerusalém, uma fortaleza jebusita considerada inexpugnável. Nem os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar, zombavam os jebuseus. Mas Davi, com sua astúcia militar, provou que estavam errados. A escolha de Jerusalém como capital foi um golpe de mestre político e espiritual. Situada na fronteira entre as tribos do norte e do sul, a cidade servia como um ponto de unificação para a nação. Mas Davi não parou por aí. Ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, estabelecendo a cidade não apenas como centro político, mas também como coração espiritual de Israel. Você consegue imaginar a cena? Davi, o rei, dançando com todas as suas forças diante da arca, vestido com um simples efode de linho. Alguns o desprezaram por esta demonstração pública de adoração. Mas para Davi, nenhum ato de louvor era excessivo para o Deus que o havia elevado de pastor a rei. Militarmente, o reinado de Davi foi marcado por vitórias impressionantes. Ele derrotou os filisteus, quebrando finalmente o domínio deste antigo inimigo sobre Israel. Conquistou Moabe, subjugou os arameus de Damasco e estendeu o controle israelita até o rio Eufrates. Sob sua liderança, Israel se tornou uma potência regional respeitada e temida. Mas Davi não era apenas um conquistador. Ele era também um administrador habilidoso. Organizou o governo, estabeleceu um sistema de justiça eficiente e uma estrutura militar forte. Sua capacidade de delegar responsabilidades e nomear oficiais competentes demonstrou uma compreensão sofisticada de governança. Talvez o aspecto mais duradouro do reinado de Davi tenha sido seu impacto na vida espiritual de Israel. Os salmos que ele compôs continuam a tocar corações ao redor do mundo, milhares de anos depois. Eles expressam a gama completa de emoções humanas: alegria, tristeza, arrependimento, gratidão, sempre no contexto de uma profunda relação com Deus. Foi durante o reinado de Davi que Deus estabeleceu sua aliança eterna com a linhagem davídica, prometendo que seu trono seria estabelecido para sempre.
Esta promessa encontraria seu cumprimento último em Jesus Cristo, o filho de Davi por excelência. No entanto, o reinado de Davi não foi isento de falhas e tragédias pessoais. Seu caso com Batseba e o subsequente assassinato de Urias mancharam seu reinado e trouxeram consequências devastadoras. A rebelião de seu filho Absalão foi particularmente dolorosa, forçando Davi a fugir de Jerusalém temporariamente. O que podemos aprender com o reinado de Davi? Que lições esta antiga história real oferece para nossas vidas hoje? Primeiro, a importância de um líder que combina força com devoção espiritual. Como podemos integrar nossa fé em nossas responsabilidades diárias? Segundo, o valor de unir as pessoas não apenas politicamente, mas espiritualmente. Em que áreas de sua vida você pode ser um agente de unidade? Terceiro, a necessidade de arrependimento genuíno quando falhamos. Como a resposta de Davi ao seu pecado nos ensina a lidar com nossas próprias falhas. Quarto, o poder de usar nossos talentos para glorificar a Deus. Que dons você possui que poderiam ser usados para um propósito maior? Quinto, a fidelidade de Deus às suas promessas, mesmo quando falhamos. Como a aliança de Deus com Davi nos encoraja em nossos momentos de fraqueza. O período em que Davi governou Israel marca o apogeu do reino unificado, representando o zênite da era monárquica na história da nação hebraica. Foi um tempo que apontava para algo maior por vir, o reino eterno que seria estabelecido através de Jesus Cristo. Sua vida nos desafia a considerar como estamos reinando sobre as áreas de nossa própria vida, buscando a orientação de Deus e usando nossos talentos para o avanço de seu reino. Mas mesmo os maiores líderes enfrentam lutas pessoais. Como Davi lidou com as consequências de suas ações? Que batalhas internas ele enfrentou? E o que suas lutas nos ensinam sobre a graça e a restauração? O sol se punha sobre o palácio real em Jerusalém, lançando sombras longas pelos corredores de mármore. No seu quarto privado, o rei Davi, agora envelhecido e cansado, contemplava o horizonte. Sua vida, uma tapeçaria rica de vitórias gloriosas e falhas dolorosas, era um testemunho vivo de como até os mais amados por Deus não estão imunes às lutas e desafios pessoais. Imagine por um momento, este é o mesmo Davi que derrotou Golias, que unificou Israel, que compôs salmos que ainda hoje tocam corações. Mas é também um homem profundamente familiar com a dor e o arrependimento. Como pode alguém tão abençoado, tão segundo o coração de Deus, enfrentar lutas tão intensas? A luta mais notória na vida de Davi começou numa tarde de primavera. Do terraço de seu palácio, ele avistou Batseba se banhando. Aquele momento de fraqueza desencadeou uma série de eventos que marcariam sua vida e seu reinado para sempre. Davi não apenas cometeu adultério com Batseba, mas também orquestrou o assassinato de seu marido, Urias. O contraste é chocante. O homem que uma vez se recusou a levantar a mão contra Saul por respeito à unção de Deus, agora usava seu poder real para cometer assassinato. Como podemos entender uma queda tão dramática? A confrontação do profeta Natã com Davi é uma das cenas mais poderosas da Bíblia. Usando uma parábola sobre um homem rico que rouba a única ovelha de um homem pobre, Natã leva Davi a condenar suas próprias ações. O momento de realização de Davi é de partir o coração. Pequei contra o Senhor, ele confessa. O Salmo 51, composto após este episódio, é um grito de alma de um homem quebrantado diante de Deus. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele implora. Você já se sentiu assim, tão desesperado por perdão e renovação? As consequências do pecado de Davi se estenderam muito além de seu arrependimento pessoal. A profecia de Natã de que a espada nunca se afastaria de sua casa se cumpriu de maneiras trágicas nos anos seguintes. A violação de Tamar por seu meio-irmão Amnon foi o primeiro ato de uma tragédia familiar que se desenrolou como uma tempestade implacável. O silêncio inicial de Davi diante deste crime horrendo revelou uma fraqueza em sua liderança familiar. Talvez assombrado por sua própria culpa passada, Davi parecia paralisado, incapaz de administrar justiça em sua própria casa. A subsequente vingança de Absalão, matando Amnon e depois se rebelando contra Davi, foi talvez a luta mais dolorosa na vida do rei. Ver seu próprio filho se voltar contra ele deve ter sido uma dor quase insuportável. A fuga de Davi de Jerusalém, chorando e com a cabeça coberta, é uma das cenas mais comoventes da Bíblia. Que lições podemos extrair das lutas pessoais de Davi? Primeiro, ninguém está além da possibilidade de pecar.
Como podemos manter a vigilância contra a tentação em nossas próprias vidas? Segundo, o pecado tem consequências de longo alcance. Como nossas ações afetam aqueles ao nosso redor, às vezes por gerações. Terceiro, arrependimento genuíno é o caminho para a restauração. O que podemos aprender com a honestidade brutal de Davi em seu arrependimento? Quarto, a importância de lidar com problemas familiares de forma rápida e justa. Como o exemplo de Davi nos desafia em nossas próprias relações familiares. Quinto, mesmo em meio às adversidades mais profundas, é possível manter a fé. Como podemos, como Davi, continuar confiando em Deus mesmo quando enfrentamos as consequências de nossos erros? A história de Davi nos lembra que Deus não usa pessoas perfeitas, Ele aperfeiçoa as pessoas que usa. Nossas lutas e falhas não nos desqualificam do serviço a Deus. Pelo contrário, quando lidamos com elas com honestidade e arrependimento, elas podem se tornar o solo fértil do qual brota uma fé mais profunda e uma dependência mais completa de Deus. No final, as lutas pessoais de Davi nos oferecem tanto um aviso quanto uma esperança. Um aviso para permanecermos vigilantes contra o pecado e conscientes de nossas fraquezas. E uma esperança de que, não importa quão profundamente tenhamos caído, o amor e a graça de Deus são sempre maiores que nossos fracassos. Ao refletir sobre a vida de Davi, suas vitórias, suas falhas, suas lutas, que perguntas isso levanta para sua própria jornada? Como a história deste rei imperfeito, mas profundamente amado por Deus, fala a sua própria situação hoje. A jornada de Davi, do campo de pastoreio ao trono de Israel, é muito mais que uma simples narrativa histórica. É um testemunho vivo do poder transformador de Deus na vida de uma pessoa comum, chamada para um propósito extraordinário. Ao longo desta exploração da vida de Davi, vimos um homem de contrastes. O pastor que se tornou rei, o guerreiro que compunha salmos, o pecador que buscava ardentemente o coração de Deus. Pense por um momento, o que a história de Davi despertou em você. Talvez você tenha se identificado com suas lutas, se inspirado em suas vitórias ou se surpreendido com a profundidade de sua fé. Mas a questão mais importante é: como você vai aplicar essas lições em sua própria vida? Vamos revisitar algumas das lições-chave que aprendemos. Primeiro, Deus vê além das aparências. Assim como Deus escolheu Davi, o menor dos filhos de Jessé, Ele vê potencial em você que outros podem não perceber. Que talentos ou características únicas Deus pode estar querendo usar em sua vida? Segundo, enfrentando nossos Golias. A vitória de Davi sobre Golias nos lembra que, com fé em Deus, podemos enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. Que gigante você precisa confrontar hoje, confiando não em sua própria força, mas no poder de Deus? Terceiro, integridade em tempos de adversidade. Durante anos de perseguição por Saul, Davi manteve sua integridade. Como você pode permanecer fiel aos seus valores e à sua fé, mesmo quando enfrenta injustiças ou dificuldades? Quarto, liderança com propósito. O reinado de Davi nos ensina sobre a importância de liderar com uma visão que vai além do sucesso pessoal. Em que áreas de sua vida você é chamado a liderar? E como pode fazê-lo de uma maneira que honre a Deus e sirva aos outros? Quinto, arrependimento e restauração. As falhas de Davi e seu subsequente arrependimento nos lembram que não há pecado grande demais para a graça de Deus. Há alguma área em sua vida que precisa de arrependimento e mudança. A história de Davi não é apenas um relato do passado, é um convite para o presente. Um convite para viver uma vida de coragem, fé e propósito. Um convite para ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Agora, deixe-me desafiá-lo com algumas perguntas finais. Primeiro, que área de sua vida precisa da coragem de Davi para enfrentar um Golias? Segundo, onde você precisa exercitar a paciência e a confiança em Deus, como Davi fez durante seus anos de exílio? Terceiro, como você pode usar sua posição atual para influenciar positivamente os outros e glorificar a Deus? Quarto, há algum salmo, uma expressão de adoração, lamento ou gratidão, que você precisa compor em sua própria vida? Lembre-se, assim como Davi foi escolhido e usado por Deus, você também tem um chamado único. Suas experiências, seus talentos, até mesmo suas lutas, são parte do plano de Deus para sua vida. Não subestime o que Deus pode fazer através de você. A jornada de Davi nos ensina que Deus não usa pessoas perfeitas, Ele aperfeiçoa as pessoas que usa. Suas lutas e falhas não o desqualificam do serviço a Deus.
Pelo contrário, quando lidadas com honestidade e arrependimento, elas podem se tornar o solo fértil do qual brota uma fé mais profunda. Ao encerrarmos esta exploração da vida de Davi, meu desafio para você é este: dê um passo de fé hoje. Enfrente seu Golias, componha seu salmo, lidere com integridade. E, acima de tudo, busque ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Sua história ainda está sendo escrita. Que, como Davi, você possa enfrentar seus gigantes com coragem, liderar com integridade, adorar com paixão e, acima de tudo, buscar ser uma pessoa segundo o coração de Deus. E agora, você está pronto para mergulhar em outra história épica da Bíblia. Não saia daí. Fique agora com o vídeo Rei Salomão. Conheça a verdadeira história do Rei Salomão na Bíblia. Você vai descobrir como o filho de Davi se tornou o rei mais sábio que já existiu e os segredos por trás de seu reinado lendário. Mas não para por aí. Para não perder nenhuma de nossas fascinantes jornadas pelas histórias bíblicas, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Assim, você será o primeiro a saber quando lançarmos novos vídeos que vão inspirar e transformar sua vida. Clique no botão de inscrição agora mesmo e junte-se a nós nesta incrível jornada pela Palavra de Deus.